Boa noite, chegamos até você mais uma vez com esse momento que nós temos de compartilhar com você a palavra de Deus. É um momento que tem trazido tanta alegria ao meu coração de poder estar junto com você e compartilhar com você a palavra de Deus. Eu me regozijo diante de Deus pela oportunidade que Ele me dá a cada dia de poder estar junto com você, de poder entrar na sua casa, de poder trazer um recado de Deus ao seu coração. E eu gostaria de falar a você hoje algo que se encontra em Colossenses, no capítulo 2. Eu queria ler aqui alguns versos, ou seja, Colossenses capítulo 3. Vamos meditar um pouco nessa palavra e eu gostaria aqui de tirar uma lição aos nossos corações. Capítulo de número 3, a partir do verso de número 11, a palavra de Deus diz assim: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Meu querido, eu olho para esse texto e eu começo aqui a visualizar algo. Você já percebeu que nós vivemos assim um tempo de concorrência? Infelizmente, nós vivemos dentro das nossas igrejas concorrendo com a outra igreja, concorrendo com o outro irmão, dizendo a minha igreja é melhor, ou a minha igreja é o que tem o melhor louvor, a minha igreja é a que tem a melhor palavra, a minha igreja é a melhor. Eu gostaria de te chamar a atenção, porque pelo fato de estarmos dentro de uma igreja, é o fato de sermos salvos por Jesus Cristo. E a igreja a qual eu estou, ela é necessária, porque eu me encontrei nela. Mas a tua igreja, ela é necessária porque você se encontrou nela. Mas existe algo que o apóstolo Paulo me ensina, quando ele escreve essa carta, e ele me mostra uma coisa interessante: o que acontece quando Cristo é tudo em todos. Eu quero te chamar a atenção para algumas coisas que a palavra de Deus me revela. A palavra de Deus nos mostra, segundo aquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizendo, daquilo que ele vai nos falando. Porque você percebeu que ele diz assim: e vos vestiste de novo,
que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. E aí o verso 11, ele diz o seguinte: onde não há grego, onde não há judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, quando Ele acha lugar no nosso coração, uma das coisas que precisa cair, e a realidade de Cristo na minha vida, eu preciso entender que divisões vão desaparecer. Não vai ter mais divisão. E Paulo está falando aqui que ele nos diz, olha, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cito, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse hoje: você se acha melhor do que alguém? Não somos. Somos servos de Jesus Cristo, e o irmãozinho da outra igreja também é servo de Jesus Cristo. E todos nós, tanto ele como eu, como você, um dia estaremos diante do grande Senhor, daquele que nos uniu, daquele que nos salvou, daquele que morreu na cruz por nós. Então hoje, ao invés de atirarmos uma pedra na igreja fulana de tal, ou no pastor fulano de tal, ou no irmão fulano de tal, hoje que nós possamos entender que nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte da igreja invisível, da igreja que está espalhada pela face da terra, que um dia se encontrará com Jesus. Então as divisões precisam cair. Nós não estamos aqui para brigar entre nós. A igreja não está aqui para competir com a outra. E nós estamos, irmãos, com o único propósito de ganhar almas. E muitas vezes eu quero arrancar crentes de outra igreja. Não é isso. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus. O mundo está caminhando para um desfecho final. A história está caminhando para isso. E o que será daqueles que não têm Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo? Então eu quero te convidar você a jogar fora toda divisão. E que nós não fiquemos mais brigando, que nós não fiquemos mais competindo, mas que a gente tenha em mente que Cristo está na minha vida, como está na vida do meu irmão, e nós temos uma responsabilidade de proclamar o Evangelho nesta geração. Somos a geração privilegiada. Eu penso comigo que é a geração dos últimos dias e que um dia vai estar com o Senhor Jesus. Segunda coisa que ele nos ensina, que é o verso 12, nós vamos perceber uma coisa. Olha só o verso 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Você entende que quando você tem Jesus Cristo na sua vida, quando Cristo se torna tudo na sua vida, nós vamos perceber que as mais apreciadas qualidades, elas aparecem. Você percebe que Jesus Cristo na sua vida, você vai ter misericórdia, vai estender a mão para o aflito, vai pôr a mão no bolso e vai falar assim: vou dividir isso daqui. Tem um prato de comida, eu vou dividir esse prato de comida. Você entende que há uma benignidade, humildade. O Senhor não entra na nossa vida para nos tornarmos arrogantes, soberbos, mas para nos tornarmos humildes, porque Ele diz: aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Irmãos, e Ele fala sobre longanimidade, algumas virtudes que Paulo nos diz, ele nos apresenta aqui, são coisas preciosas para a vida daqueles que conhecem Jesus Cristo. E essas virtudes, elas aparecem.
Terceira coisa que eu quero que você veja, verso de número 13, olha que coisa maravilhosa que o Senhor fala: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você percebe que a compreensão e o perdão, eles têm êxito? No coração de um homem de Deus, no coração de um homem que tem Jesus Cristo, duas coisas aparecem. Primeiro, a compreensão com a outra pessoa. Porque o apóstolo Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros. É fácil suportar aquele irmãozinho, talvez, que puxa a tua orelha? É fácil, será? Você acha que é fácil suportar aquele irmãozinho que muitas vezes fala mal de você? Mas a palavra de Deus está para você suportar. Mas só acontece isso quando Jesus Cristo tem lugar no nosso coração. A compreensão, ela acontece. Ela é um fato real. Mas e o perdão? Será que nós conseguimos realmente perdoar? E a palavra de Deus diz assim: perdoando-vos uns aos outros. Isso é mandamento, não é eu que eu estou falando, mas a palavra de Deus, ela nos faz essa declaração que eu preciso aprender a perdoar. É fácil? Não é fácil. Lidar com o perdão, principalmente quando eu estou machucado, é uma dor terrível, é como se você tirasse um espinho do teu coração. É dolorido, nós sofremos, porque nós somos humilhados, fomos humilhados, e quando eu tenho que abrir mão dessa humilhação e dizer para a pessoa: olha, você está perdoado, mas eu quero só te dizer para você que isto só tem êxito quando Jesus Cristo, Ele está na minha vida, porque quem perdoou primeiro foi Ele, foi Jesus Cristo quem morre na cruz antes de nós fazermos qualquer coisa. E lá Ele pagou o preço, lá Ele nos perdoou dos nossos pecados, e Ele nos ensina que nós devemos fazer o mesmo. E eu quero só te chamar a atenção. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não oramos assim? Não declaramos isso? Como é que eu posso orar a oração do Pai Nosso se eu não perdoo? Eu vou repetir mais uma vez, não é fácil. A nossa tendência humana é carregar o ódio dentro do nosso coração. Mas espera um pouco, nós fomos chamados para sair desse mundo. Nós não vivemos mais a realidade desse mundo, mas a realidade do reino de Deus. Nós vivemos uma realidade diferente. Se Jesus Cristo está na tua vida, o reino de Deus está estabelecido aonde você está. E agora, através disso, nós precisamos entender que algumas coisas precisam acontecer na minha vida. Compreensão e perdão têm êxito quando Jesus está na minha vida. Verso 14, olha que coisa maravilhosa. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu Deus, revesti-vos de amor. O cristão não é chamado para se revestir de ódio. Nós não somos chamados para encher o nosso coração de raiva, de mágoa, de ressentimento. Nós não somos chamados. O apóstolo está nos dizendo, mas sobre tudo que pode acontecer, de você ter, como diz o verso 12, de ser revestidos de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Mas ele diz agora no verso 14, sobre tudo isso que eu acabei de falar, vocês precisam se revestir de amor. É o vínculo da perfeição. Já viu aquelas calças que antigamente a gente fazia muito disso? As mães faziam um vínculo
na calça, e aquele vínculo era uma coisa perfeita. O amor é algo perfeito que precisa estar na nossa vida. Vem de Deus. O apóstolo João diz na sua carta que o amor de Deus é derramado em nossos corações. O cristão ama. O cristão, mesmo que ele esteja derramando as suas lágrimas, mesmo que ele foi ferido, ele ama. Ele se reveste desse amor. Ele suporta. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 13 de 1 Coríntios, falando sobre o amor. Precisamos ter aquilo em mente todos os dias, para não falharmos, para não errarmos, para darmos continuidade ao nosso ministério, à nossa vida, ao nosso chamado. Mas olha só, verso 15, nós vamos ver que alguma coisa precisa dominar o nosso coração. E eu te pergunto para você, o que domina o teu coração? O que está dominando o teu coração? Olha para o verso 15. Diz assim: e a paz de Deus, oh glória, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Meu querido, é uma coisa interessante que o apóstolo fala aqui de duas coisas que precisam dominar os nossos corações. Primeiro, a paz. Por que será que nós perdemos a nossa paz? Eu dizia há pouco para um irmão que quando nós tiramos Jesus Cristo dos nossos olhos, nós perdemos a nossa paz. Nós não temos mais tranquilidade. Mas hoje você e eu somos convidados a olhar para o Senhor. Lembra quando ele se encontra com os seus discípulos depois da ressurreição? Ele diz: paz seja convosco. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Eu não vou dar a vocês como o mundo dá, porque a paz dele é diferente. É uma paz no meio da guerra. É uma paz no meio do caos. É uma paz quando não tem mais nada. Ela está lá. Um dia eu vi uma ilustração do nosso querido pastor Abel. E eu estava no culto nesse dia quando ele falou sobre paz. E ele contou uma história de alguém que foi convidado a pintar um quadro sobre a paz. E aquele artista, ele desenhou uma grande cachoeira, e lá embaixo ele desenhou uma árvore e um raminho descia bem próximo à água. E lá naquele raminho bem próximo da água, um passarinho fez um ninho, e ali ele chocou um ovo, colocou um ovo, botou um ovinho ali. E ele conseguiu retratar a paz dessa forma. Meu querido, pode estar tudo barulhento, pode estar acontecendo um terremoto, mas firmado em Jesus, você consegue ter a paz. E o apóstolo Paulo fala de duas coisas que nós precisamos ter no nosso coração: paz e gratidão. Você é grato a Deus por esse dia? Você é grato a Deus pelas lutas que você tem passado? Você é grato a Deus por aquilo que Ele permite você enfrentar nesse dia? O verso 15 nos mostra isso. Mas tem mais. Quando você vai no verso 16, diz, olha que coisa maravilhosa: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos,
hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu quero só dizer para você, olhando para esse texto, que quando Cristo está na nossa vida, quando Ele se torna tudo na minha vida, eu vou perceber que o seguinte, que a vida vai se tornar exemplar àqueles que olham para a gente. A minha e a sua vida tem que ser um exemplo para esta geração. Nós somos essa geração que vai impactar essa nação. Nós somos a geração que vai impactar esse mundo. Talvez você diz assim, não, o mundo vai de mal a pior. Claro, o mundo vai caminhando porque ele vai chegar a um desfecho final, mas nós somos convidados a fazer diferença nessa terra. E que a gente possa impactar esse mundo com um testemunho vibrante, que nós possamos ter uma vida exemplar, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E o verso 17, ele diz isso. E ele diz assim, e quando fizerdes por palavras, quando você testemunhar e falar com autoridade a respeito da palavra de Deus, dizendo que Deus faz através dela, ou por obras, quando você põe a mão no teu bolso e você diz para aquele irmãozinho necessitado, está aqui, olha, vai lá, paga a sua conta. Quando você põe o teu irmãozinho nos teus ombros para carregá-lo, como o meu pai da fé fez comigo durante um ano, me suportou durante um ano, me carregando nos ombros, para mim poder estar aqui hoje falando de Jesus a você. E o apóstolo está dizendo, quando você fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, ou seja, dando por Ele graças a Deus Pai. Você entende que Jesus Cristo na nossa vida, Deus é plenamente glorificado, exaltado, e é para isso que nós estamos aqui, para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus, através de Jesus Cristo, em nós. Que esta geração possa ver em mim e em você, Cristo. Cristo é o suficiente. E Deus será exaltado, aplaudido. E olharão para cima e glorificarão o nome dEle. Que hoje, nessa tarde, você possa refletir um pouco. Não estamos aqui para brigar um com o outro. Não estamos aqui para competir um com o outro. Não estamos aqui para falar mal um do outro. Mas estamos aqui para testemunhar de Jesus Cristo, o sumo pastor, aquele que nos ama, aquele que nos comprou com seu precioso sangue. E um dia vai nos apresentar ao Deus Pai. E que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado. Que Deus te abençoe e que você possa glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de orar nesse momento, de colocar a sua vida diante de Deus. Talvez você está dizendo para você mesmo que não vale a pena, se decepcionou por alguma coisa e está achando que não tem mais jeito. Tem. Vamos recomeçar, levanta, sacode a poeira, porque o nosso Deus tem muito ainda para fazer através da sua vida. Quero orar com você. Querido Deus, o Senhor nos conhece e sabe, Deus amado, que esse momento é um momento maravilhoso, porque estamos falando da Tua palavra. Mas alcança aquele, Deus, que está abatido, aquele que está se dando por vencido. Que a mão poderosa do Senhor esteja estendida e o Senhor venha abençoá-los. Liberta, cura, restaura, faz o milagre acontecer, Deus, para a glória do Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe
Angelita, que Deus abençoe a sua vida, menina. Que Deus abençoe você. Cris, que a tua vida, a vida do teu esposo, do Rafael, que seja para a glória do nome do Senhor, que o Senhor faça maravilha a partir de hoje. E cada um de vocês sejam abençoados, em nome de Jesus. E possa haver um testemunho maravilhoso daquilo que o Deus Todo-Poderoso faz. A todos vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus.